Agora sim, gravando. O projeto Casa Sumidouro foi contemplado pelo edital PROAC número 16 de 2019, manutenção e modernização de espaços culturais, e devido à pandemia e todas as adaptações que foram necessárias, nós começamos a fazer atividades online. Então, dentro do meu projeto na Casa Sumidouro, que é o projeto Costura Poética e Política, eu faço lives como essa e oficinas. E hoje eu não poderia deixar de começar, não poderia começar de outra forma, senão homenageando o seu Zé Pedro, do Quilombo da Fazenda, aqui de Ubatuba, que se encantou hoje. Guardião dos saberes e costumes tradicionais quilombolas, conhecedor da mata, das plantas medicinais, contador de incontáveis histórias, sempre sorridente, sentado ali na casa de farinha. Hoje ele virou ancestral. Salve, salve, seu Zé Pedro, sua vida e sua história. E agora sim a gente pode começar dizendo que ela é pedagoga, arte educadora e contadora de histórias, mestre em educação pela Universidade Federal Fluminense. Os cursos de extensão que ela fez compreendem a formação em arte e educação pela Escolinha de Arte do Brasil, entre outros, realizados no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, Museu do Folclore do Rio de Janeiro, sempre alinhando pesquisas entre educação popular e cultura. Dinamiza e desenvolve projetos de formação em educação e cultura por meio de oficinas e palestras sobre a pedagogia griot e contação de histórias para educadores das redes pública e particular de ensino. É idealizadora do projeto Fio a 5 em Pontos, onde conversa e troca experiências há mais de um ano com bordadeiras e bordadeiros de todo o país. Com vocês, Marisa Silva. Venha, Marisa. Aê! Oi, Boa meu noite. povo! Boa noite, Marisa. Como é que Boa tá aí no noite, Rio? gente! Que coisa boa a gente poder estar aqui para mais um fio, né? Não deixa de ser um fio agora, às avessas. Que Sim, coisa boa! Estou um muito fio às contente. 7h30 em pontos. Das 6h30. E eu sendo a entrevistada, né? Que honra, que alegria. Então, isso. Muito Eu só boa noite. esqueci, boa noite. Eu só esqueci de dizer que a foto que eu mostrei do seu Zé Pedro é do Felipe Scapino, que faz parte também do nosso coletivo Casa Sumidouro. Isso é uma coisa que eu tinha que dar o crédito e na hora eu esqueci. Mas e aí, querida, como é que tá o Rio de Janeiro? Me O conta. Rio de Janeiro tá naquele jeito, né? Politicamente falando, aqui é o berço, né, desse desgoverno. Mas antes da gente começar a fiar, eu queria aqui prestar também a minha homenagem ao seu José Pedro, pela figura, né, que ele foi, por tudo que ele simboliza. Para os africanos, né, quando um ancestral desse falece, é como se uma biblioteca inteira, né, fosse se perdesse com ele. Então, que a gente possa honrar, né, todo o seu trabalho, o seu esforço, toda a sua sabedoria, e eu espero que vocês aí tenham... Ai, desculpa, gente, às vezes vai rolar um cachorrinho latindo. Tá bom. Pode ser que aqui também aconteça isso. Né? É dentro de casa, né? Sabe como é que é essa história de dentro de casa? Mas eu fiquei muito emocionada, né? E eu espero que a comunidade, né, possa ter muita serenidade, sabedoria para continuar o legado, né, que ele deixou com essas ervas e tanto conhecimento, né? Num É isso mundo que a aí. gente precisa tanto de ciência, né, de sabedoria, parece que o seu José ele unia
né, essas duas potências. Que ele Sim, esteja bem, que ele esteja na luz, a bênção. é isso, é isso. Muito obrigada. E olha, vou falar aqui para o pessoal que está entrando aqui para ver a gente ao vivo, que se quiserem podem fazer perguntas pelo nosso chat, Oba! que no final, depois que a gente bater um papo bem gostoso aqui de bordadeira, só nós duas, a gente abre Ótimo. para todos os comentários e perguntas do pessoal que está aí ao vivo vendo a gente, tá bom? Então, bora Maravilha. começar. Marisa, conta para nós aí um pouquinho da sua história, da sua biografia, o que você quiser compartilhar com a gente. Acho que eu vou começar quando eu era pequenininha, né? Quando Sim, era, quando eu era pequenininha, é tão bom, né? Porque as lembranças que eu tenho, assim, de criança, primeiro da minha avó, que eu convivi bastante com a minha avó, fui muito feliz nesse sentido. E sempre vendo vovó tricotando, né? Ela tricotando não, crochetando, ela fazia muito crochê. E ela fazia peças belíssimas e grandes, como toalhas, colchas de colocar na cama, roupas. Então eu tenho muito essa memória assim de ver a minha avó desde criança com essa manualidade tão forte, né? E também a vovó fazia boneca de pano. Ela é uma pena só que eu não tenha nenhuma boneca, né? Não tenha guardado, não tenha conseguido guardar. Mas a minha avó fazia bonecas de pano e com certeza aquele olhinho bordado, né? Aquela boquinha bordada. E então isso é muito forte para mim, assim. E, e depois eu mas é acho que sua, tem a minha mãe. sua Ah, avó materna ou paterna? é minha avó materna, minha avó Zefinha, porque a minha avó paterna, infelizmente, eu não conheci, né? Meu pai, ele era 40 anos mais velho do que eu. Então, quando eu nasci, a minha avó já estava bem velhinha e foi justo no ano que ela faleceu também, sabe? Então, assim, eu só tenho lembrança dela, ela me botando no colo, mas e aí são as histórias, né? Que ela era parteira, enfim, que botou muita gente no mundo, cuidou de muita gente. Então são histórias que meu pai contava e minha mãe contava também dela, né? Mas a avó que eu convivi foi minha avó Zefinha. Minha avó paterna era a Catarina, a avó Catarina, e a avó Zefinha, que é essa avó que fazia bolinho com a mão, vovó sempre com essa coisa da mão, né, muito forte, assim. Uau. E em relação à costura, uma tia muito querida minha, que costurava, e eu lembro disso, lembro do barulho da máquina, lembro, enfim. Então, acho que essas coisas são muito fortes, que vão ficando para a gente, né? Fora que lá eu tive a felicidade também de, quando criança, eu sou aqui do Rio, né? Da cidade, da capital. Uhum. Mas quando criança, meu pai foi transferido para Valença, que é uma cidade pequenininha, e lá eram várias fábricas de tecido e rendas. Então, a minha mãe, ela levava a gente, porque aí as fábricas tinham a parte de venda, e a gente ficava lá, assim, vendo aquela infinidade de panos para fazer roupas para gente, e também muita lese, muita renda, muita boniteza, sabe? Assim, Ai, eu que lembro que a mamãe paraíso, comprava hein? aqueles pacotes, era um paraíso, ela comprava aqueles pacotes fechados, assim, de lese, de renda, e levava para casa, e depois a gente ficava escolhendo, combinando, né? O pano com a renda. Então, isso a mamãe trouxe muito para a gente, assim, fora que ela sempre gostou também de tudo ligado à manualidade, então era crochê, tricô, ela não fazia, mas ela comprava muito, sabe? Então a gente sempre vestiu muito isso, assim, sempre foi muito, e sempre os paninhos pela casa, né? Paninhos, paninhos, paninhos. Então tudo isso eu trago comigo e foi lá em Valença também que eu fiz a minha primeira aula de bordado e pintura, assim, eu lembro que eu tinha 9 anos. Mamãe me matriculou nessa escola
para eu aprender a bordar e a pintar paninho de prato, essas coisas, né? E então foi o primeiro momento assim que eu tive contato. Eu lembro que eu gostava muito de fazer, muito, muito assim, de bordar e de pintar, né? E aí depois eu cresci, isso foi ficando esquecido, esquecido, a gente vai deixando determinadas coisas de lado. E na Escolinha de Arte do Brasil é que eu fui retomar a arte. Eu tinha 18 para 19 anos, e foi lá então que eu pude mergulhar no universo da cultura popular e da cultura que nos cerca, né, e que nos forma com outro olhar, assim. Então, eu sou muito grata a essa formação que eu tive na Escolinha de Arte do Brasil, porque foi um espaço divisor de águas para mim, assim. Eu lembro que a primeira aula de cultura popular com uma professora que até faleceu recentemente, a Amelinha, ela botou na mesa assim uma variedade enorme de brinquedos, de utensílios, de coisas indígenas, coisas africanas, coisas que eu nem sabia mais que existiam aquilo, né, que me fez voltar à minha infância, bonecas de pano, boneca de milho, boneca de, sabe? E aquilo me impactou, assim, olhar uma mesa, porque eu estava muito distante daquilo. A vida foi me levando para outros lugares e mesmo a minha formação como normalista, né, não passou por ali, infelizmente. Então, foi muito precária, né? Aí a escolinha de arte, ela renovou o meu olhar, assim, me botou para dançar, cacuriar, no meio da Beleza. praça, sabe? Me apresentou essa cultura pernambucana que veio da minha mãe, eu tinha esquecido que ela existia, né? Que é o frevo, o maracatu, enfim. E aí foi esse banho, né? Esse banho de arte e, ao mesmo tempo, esse me despir dessa escola tradicional horrorosa que me formou e que eu, graças a Deus, venho desaprendendo tudo que ela me ensinou, eu quero desaprender, sabe? E aprender outras coisas sempre, né? Sim. Mas aí depois, Mas espera aí, deixa eu te perguntar, como fala. você foi parar na Escolinha de Arte do Brasil? Porque Você você sabe disse que que você parou é, lá atrás e daí agora, aí você retomou. Como é que foi isso? você sabe que até hoje é um mistério isso na minha vida. Eu acho que eu vi um panfleto no chão, uma coisa assim, porque não tinha internet. Eu estava em Campo Grande, que é subúrbio do Rio, subúrbio, para pegar trem, né? Pegar trem e ir para a cidade. A Escolinha de Arte do Brasil é em Botafogo, local que eu nunca tinha ido na minha vida. Nunca tinha ido, não frequentava o centro da cidade com 17 anos de idade, sabe? Não fazia parte, assim, do meu universo. E aí Sim. eu não lembro, realmente eu não lembro como foi que eu peguei o telefone, liguei para a escolinha de arte, peguei o endereço e, assim, eu vou fazer isso, sabe? Vou fazer isso. Parecia destino mesmo, assim. E aí eu lembro que Foi um chamado interior, né? foi um chamado. Mas o engraçado é que não foi, por isso que eu acho que foi alguma coisa que eu li, um panfleto, alguma coisa. Porque, assim, não lembro de ter sido uma pessoa, existe essa escolinha de arte do Brasil, vai lá fazer. Sabe? Realmente é um mistério na minha vida, como é que eu fui parar lá. E eu lembro que era assim, foi muito sacrifício, mas ao mesmo tempo era tão prazeroso que o tempo, 6 meses passaram, porque naquele tempo foi uma formação de 6 meses, e era de segunda a sexta, de 6 da tarde às 9h30 da noite. E eu lembro que eu chegava a casa tipo meia-noite, porque até eu pegar o trem, já era o último trem, tipo 10h30, 11 horas. Aí o trem ia para Campo Grande, de lá eu tinha que pegar um táxi. Eu combinei com, porque não tinha mais ônibus para eu ir para casa, e aí eu combinei com um senhorzinho. A sorte é que eu era solteira, já trabalhava, então tudo que eu tinha, eu tinha os pais que sustentavam a casa, então foi o momento que eu pude investir assim nesse lugar, né? Que não é que fosse caro, mas
tinha que ter um certo recurso, né? Até para eu voltar para casa com Todo segurança, dia, né? meia-noite. E eu muito novinha, né? Então, assim, foi em todos os sentidos, foi um bater de asas, sabe? Aí, depois que eu conheci o centro da cidade, que eu conheci a cultura carioca, Segura, Marisa! aí ninguém me segurou mais, entendeu? Tanto que hoje eu estou aqui em Campo Grande, né, que é o local onde eu nasci e que minha mãe mora, minha família, Onde é? mas Desculpa. há anos que eu não moro aqui, né? Eu moro na cidade porque a minha vida tem esse outro ritmo, essa necessidade, né, de beber cultura o tempo todo. E a gente sabe que, infelizmente, né, no país que a gente vive, o subúrbio ele é sempre menos favorecido de teatro, cinema, exposições e shows, né? Então, Assim eu como fico de lá saúde, e de venho cá. educação, de transporte, Educação, exatamente, tudo, né? exatamente. De É, tudo, é. inclusive a cultura e a arte, né? E a arte, né? É todo um pacote feito para dar errado e dar errado, né? Porque a pessoa fica muito desguarnecida, né? De todo esse aparato que a gente precisa para se desenvolver harmonicamente, né? Porque não é só pão, né? Tem que ter poesia, né? Tem que ter. O ser humano é um conjunto de É. coisas, né? Não é só matéria, não são só necessidades biológicas, não é verdade? E aí Mas você aí também saiu não de foi o lá? bordado. Aí eu Oi? saí de lá, fui trabalhar, trabalhei muitos anos, né? Peguei desde educação infantil, aí depois fui para a universidade, Foi trabalhei na dar aula. universidade, dando aula em Ah, pedagogia, né? No curso de pedagogia. certo. Trabalhei durante muito tempo, até que há 4 anos atrás, a universidade, eu já tinha quase 15 anos de casa, a universidade começou a demitir todo mundo porque é o projeto, né? O projeto neoliberal de a pessoa, quanto mais tempo tem na casa, fica mais cara para a universidade. Começou a demitir, foi demitindo, demitindo, chegou a minha vez, né? E foi para mim também outro divisor de águas, porque assim, eu sempre gosto do que eu faço, né? Quando eu não gosto, eu peço para sair. Foi assim em vários empregos, né? Mas eu dependia daquele trabalho, então apesar de não estar satisfeita com a política que vinha sendo implementada cada vez mais nessa grande corporação, né, de faculdade particular, mas eu não ia pedir demissão, né? Mas você sabe quando você já está assim no seu limite, né? E assim, já começava a me fazer mal, eu não conseguia engordar, era um ritmo frenético de ir para um campus para outro, eu rodava o Rio de Janeiro, trabalhava de manhã e voltava de noite. Enfim, eu acho que eu dei a minha cota, né, nesse lugar e, e foi uma libertação nesse sentido, né? Porque aí quando abrem a porta da gaiola, aí você tem que sair, né? Tem que sair. E eu já vinha nesse movimento, assim, de escrever histórias para criança, de, né, ter a minha própria narrativa, de ter um grupo de contação de histórias que se chama Poranduba, Canções e Histórias. E a gente ficava assim, dividido, né? Ah, eu tenho que contar história, mas tenho trabalho, aí tem que ficar negociando daqui, dali, e não podia, né? Mas estava indo. E aí, quando estava para isso acontecer, eu descobri na PUC, por indicação da ilustradora que faz os meus livros, enfim, que é a Luciana Greter, uma grande ilustradora brasileira, ela falou desse curso, que ela falava assim, ah, Marisa, você está escrevendo, mas você devia conhecer a Marcela, que é professora de bordado na PUC, e ela Marcela tem Carvalho? exatamente, Marcelinha. Ai, uma querida! É demais, não é? É demais. E aí ela vivia falando para mim, ah, você tem que fazer esse curso com a Marcela, e nunca dava. Aí
acabou que fui mandada embora, eu falei, quer saber? Vou estudar, né? Vou voltar a estudar, vou fazer umas coisas diferentes. Aí fui fazer esse curso de bordado, que se chama Do Tecer ao Texto e Vice-Versa, que era justamente para eu bordar as minhas histórias, né? Para eu também usar esse instrumento, essa ferramenta, né? E aí descobri um outro mundo, né? Aí o universo se abriu assim, incrivelmente, porque é como se fosse encaixando, né? As pecinhas do quebra-cabeça que estavam faltando, e foi uma felicidade, né? Poder. Assim, aí eu acho que eu me preparei esse tempo todo na pedagogia, sabe? Para chegar agora aqui aonde eu estou, com mais segurança. Eu sempre pensei assim também, sabe? Por exemplo, quando eu sempre trabalhei em escola particular, no início da minha vida, né? Profissional, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar em boas escolas particulares, onde eu aprendi sobre Piaget, sobre Vygotsky, sobre Paulo Freire, sabe? Aprendi muito, muito, assim, estudava, aprendia na prática, né? Examinando a minha prática e tal, e sempre alfabetizando, sabe? Sempre buscando ali aprender, né? O beabá com as crianças. E aí, quando eu fui para o município, eu já tinha uma bagagem muito consolidada, assim, sabe? Eu entrei no município sabendo, não sabendo como fazer, porque você vai descobrindo, mas sabendo muito o que eu queria, sabe? Eu quero alfabetizar essa meninada que não aprende, eu quero entender por que elas não aprendem, sabe? E aí fui trabalhar exatamente, né? Cheguei decidida para a turma que ninguém queria, aquela turma que ficava repetindo, 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 repetindo. Aí eu falei assim, não, eu quero essa. Esses meninos aí de 10 a 12 anos querem entender por que E aí fiquei 4 anos no município, até fazer o mestrado, né? E foram 4 anos muito intensos, assim. Eu tinha um projeto chamado Parangolé. E aí o projeto Parangolé foi outra imersão, assim, que você falou aí dos griots, né, dos projetos sobre os griots, que foi quando eu também conheci a pedagogia griot, e aí trazia os mestres para dentro da sala de aula, para a gente poder se alfabetizar a partir desses saberes, né? Então, eu acho que é isso também, eu acho que eu fui me preparando, me lapidando, assim, para chegar nesse lugar agora e conseguir fazer o fio, né? Com toda essa bagagem cultural que me formou, mas que também me deixa ávida de querer aprender mais, né? Continuar aprendendo com as pessoas, com os seus saberes, com as suas histórias. E aí eu venho bordando, né? Tem 4 anos, assim, só que eu venho bordando, então por isso eu me considero uma aprendiz, né? De bordadeira, tem muita coisa que eu não sei, né? Mas também tenho muita vontade de partilhar, e isso eu acho que é o que tem me movido no momento, né? Assim, a vontade de trocar e partilhar esses saberes que são muito ancestrais, né? O bordado, ele é muito ancestral e ele mexe muito com a nossa emoção o tempo todo, né? Ele mexe com afeto, ele nos afeta, né? De uma forma muito muito forte. E eu estou muito contente, sabe? Apesar de tudo que está acontecendo, né? Da pandemia que vivemos, do momento difícil, de tantas perdas, tantas dores, o fio tem me dado essas gotinhas, né? De ânimo, de esperança, de alegria, para poder continuar, porque não está fácil, né? Sim. Mas se não fosse a pandemia, não existiria o fio, Eu acho que não. né? Não nesse formato, sabe? Sim, Não, sim. não nessa potência também, e, e no tempo, né? Porque a pandemia, muitas das vezes eu escuto isso das bordadeiras, né? Porque tem uma frase que eu sempre pergunto no final, né? O que você sente quando você borda?
sempre termino o fio com essa pergunta. E é tão lindo ver cada resposta, né? Mas muitas delas me falam dessa importância do tempo, né? Elas falam que quando borda, recupera um tempo que estava perdido, que estava longe, né? Então, acho que o bordado, ele traz isso, essa força do tempo, né? De você poder se esquecer dele, ao mesmo tempo mergulhar nele, né? E tá criando, né? Porque, para mim, eu penso assim, se for falar de uma outra cosmologia, né? De uma outra visão de mundo, eu acho que Deus é tempo. Eu acho que ele é o tempo, né? Porque o tempo, ele é tudo na vida, né? Essa categoria tempo, a gente entender essa categoria é de uma sabedoria Sim. muito grande, né? Hoje eu estava vendo Dom, eu esqueci o nome dele, mas depois eu posso recuperar para vocês. Foi uma live com o Krenak, que é mais conhecido, né? Sim. Dentro da plataforma Muda, outras economias que são de uns amigos que estão propondo uma rede de outra economia, assim. Você entra lá e você não é dinheiro, né? São mudas que você vai trocando com as pessoas, sabe? Chama Muda essa plataforma, Muda. Ah, E a olha. gente troca por cesta orgânica, e, por exemplo, eu bordo, e aí eu posso oferecer meu bordado, e aí outra pessoa tem um pão, e aí troca a muda dela e me dá o pão, Que sabe? é É como uma era, né? outra. É, como poderia ser, né? Assim, se eu sou Já massagista, foi eu te assim também. ofereço essa muda e você me oferece uma outra muda, porque nem tudo precisa ser dinheiro, né? Nem tudo. Dá para fazer muita coisa sem essa moeda de troca, né? Sim, Podem ser outras. sim. E eu estou aqui tentando lembrar o nome dele, que é um quilombola. E ele estava dizendo que quando ele era pequeno, a primeira coisa que ele aprendeu com o tio foi a arar a terra, né? Dentro de quilombo. E aí o tio dizia que ele podia arar e ganhar dinheiro, ou ele podia arar e não ganhar dinheiro. E aí ele ficou animado com a possibilidade de ganhar dinheiro, né? Ele tinha 10, 11 anos, ele queria ganhar dinheiro. E aí ele foi arando. Aí cada mês, parece que eles iam arar a terra de uma pessoa, um terreno. E eles ficaram assim, até que ele começou a perceber que ele ganhava pouco dinheiro, que a maioria não dava dinheiro. E ele foi reclamar com o tio. Aí o tio falou para ele que ele era mais velho e que sempre ele fez assim e assim sempre deu certo, que ele continuasse fazendo. Aí ele continuou fazendo e continuou vendo que pouca gente dava dinheiro e a maioria era só ir chegar lá e ajudar na lavoura. E ele foi reclamar com o tio e foi a mesma resposta. Aí, no final, chegou a vez de arar a terra dele. E aí todos vieram arar junto. Então, só então ele entendeu que a moeda de troca não é só o dinheiro, né? Que é muito maior do que isso, né? Todo mundo vir arar a sua terra. E eu fico pensando, às vezes, que a gente precisa muito, né, voltar a determinados sistemas, né, de troca. Por exemplo, com o fio, eu vejo o quanto a gente vem fortalecendo, né, uma a troca com a outra, inclusive a economia mesmo, né? Porque se você dá visibilidade Sim. a uma bordadeira lá do sertão do Cariri, né? Se você dá voz a essa pessoa, né? Primeiro que é importante para a autoestima dela, e segundo ela perceber que ela não está sozinha, né? E ela pode também entrar nessa rede. Então, quando eu pensei de fazer o fio, era tipo quase 2 meses dentro de casa, isolada, né? Bordando sozinha. Aí eu pensei, caramba, deve ter tanta gente fazendo a mesma coisa que eu, né? Ficando triste em casa, bordando sozinha. E, e pior, deve ter gente sem comer, gente sem vender, sem poder ir para as feiras, né? Então, eu falei,
Aí eu ficava olhando a live da Tereza Cristina, né? Ela ficava, pô, que Uau! coragem. A mulher faz todo dia, Todo todo dia. dia. Tem uma Ah, vou fazer outra. isso também. Aí eu Ai, que pensei, legal, eu acho que eu nossa. posso fazer também, todo dia. Com bordado, né? Com bordado, acho que eu posso Claro. fazer todo dia. Aí Que bela inspiração, hein? peguei. Não, Adorei porque essa assim, é aquilo, inspiração, né? Marisa. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, né? Sim, verdade. Tudo se transforma. Adorei. Então, é, comecei a fazer. E é incrível porque o fio, ele é tão potente, né? Ele consegue conectar tantas pessoas, tecer, assim, tantas relações, né? Que às vezes eu acho até que ele tem vontade, vida própria, assim, sabe? É ele que manda, que sabe. Aí vai na questão do tempo, né? Tem hora que acontece, tem hora que não acontece, aí daqui a pouco acontece. Então, tem também um aprendizado, né? Porque a internet, ela também tem suas vaidades, né? Tem. Não é assim, tem que se ter vela, Ela né? prega umas peças. Tem. No início eu ficava muito nervosa, mas aí o fio foi me ajudando a entender também que é o momento, é o movimento. é, Se a pessoa não consegue entrar, a gente abre o fio, chama quem está ali, entendeu? Então, eu fico pensando que é um momento de pandemia em que a gente tem que fazer o melhor, né? Eu estou aqui, você está fazendo o seu melhor, mas aceitando também as limitações que a pandemia nos coloca, né? Que essa conexão no Brasil nem sempre funciona, né? E fazer o que dá para ser feito da melhor forma possível. E é Sim. isso, aí a gente já está com um ano de fio, muita gente, né? Porque primeiro eu conversava só com a bordadeira, Mas espera só conversava, um conversava. pouquinho. Espera aí. Então, assim, vamos falar para as pessoas que estão assistindo e que não sabem quem é esse tal de fio É esse que a fio, né? Marisa fica Que falando, está porque puxando aí a o fio tem conversa. vida própria, não sei o que lá, mas É, então, assim, o que que é o fio, Marisa? Explica para quem não sabe. então, o Fio às 5 em Pontos é um projeto que eu venho realizando pelo Instagram a, é, a partir desde maio do ano passado, com essa proposta de conhecer bordadeiras e bordadeiros do Brasil, né? Agora eu já quero conhecer até do mundo, mas tenho a limitação da língua, né? Então a gente fica aí com países que falam a língua portuguesa, mas a gente já fez algumas incursões com pessoas que estão fora do país, né? E aí eu venho conversando diariamente. O ano passado era de domingo a domingo, com várias pessoas que amam bordar, que trazem as suas histórias, memórias, mostram seus trabalhos, conversam sobre os pontos, o direito, os avessos. E também tem a participação, depois de um tempo, eu falei, eu estou sentindo falta de alguma coisa nesse fio. Aí eu resolvi convidar alguns artistas que vêm e fazem uns 15, 20 minutos de abertura poética. Aí esses artistas podem cantar, ler um poema, contar uma história, e tem sido muito bom, assim, esse formato, sabe? Abre com uma poesia, com uma melodia, com uma história, e depois eu chamo a bordadeira e a gente segue o fio, né? Então é isso. Então, várias pessoas já passaram pelo fio e acredito que seja até por conta do fio que eu estou aqui hoje, né, conversando com você, porque as pessoas começam a conhecer o trabalho, né? E eu também começo a conhecer vários trabalhos, que aí eu fui descobrir que existem vários coletivos de bordado falando do nosso tema, né, que juntam poesia com a questão política, né? O Fio ele vem se firmando cada vez mais como um lugar de posicionamento político a favor da vida digna, né? Para todos os povos, todos os seres, todos os minerais, né? Todos os elementos dos quais nós somos só um, né? Nós achamos dono de tudo, mas na verdade
somos nada, somos poeirinha cósmica, né? A natureza é muito mais forte do que a gente, está aí essa pandemia para mostrar, né? O mundo passa tranquilo sem o homem, nós é que não passamos sem os recursos, né, naturais. E então é isso, é essa proposta do fio que eu venho. Aí agora nesse momento agora do fio, né, de março para cá, quando a gente retomou, eu venho fazendo de segunda a sexta. E aí, final de semana, eu me organizo, porque eu nunca fui boa nessa parte de secretariado, sabe? Nunca. Sou muito desorganizada, com agenda, com isso, com aquilo. Então, eu percebi que eu precisava de pelo menos um final de semana. Essa história de diário, ai, que confusão aquilo, gente, bota pontinho, erra, escreve. Aí, quando é online, né, embola tudo, enfim. Essa coisa de secretaria não é comigo, mas eu que faço tudo, né? Eu tenho um amigo que me ajuda no designer, de uma forma muito generosa, é o Paulo, e é um designer maravilhoso, o Paulo Pilar. Aí ele me ajuda com design, me dá uma base, eu vou aprendendo também, porque é bom a gente também saber mexer, né? Mas quando é uma coisa muito especial assim, eu peço e ele faz, ele é muito, muito parceiro. E o demais sou eu que faço junto agora com as minhas ajudantes, né? Eu falo que são as madrinhas e os padrinhos do fio, porque tem hora que acontece, né? Ah, eu não posso ir amanhã. Aí eu, pimba, tem que achar alguém de hoje para amanhã para vir para nos salvar no fio. E aí eu aciono essa rede de amigas e amigos para me dar esse suporte e também tem essa coisa da pesquisa, né? Que eu gosto muito de pesquisar. Então a internet ela é o lugar de navegar e estar sempre conhecendo projetos, né? Por exemplo, agora eu conheci pela TV um projeto lindo, apesar de triste, né? Porque nasce da dor, que é o projeto Mães de Manguinhos. Aí, Manguinhos é uma favela, né? Uma enorme comunidade aqui no Rio, que sofre, como todas as outras, muita violência. E essas mães bordam. E eu não sabia, né? Então, assim, para mim é muito, muito forte quando eu encontro um coletivo que está abordando, né, suas histórias, suas memórias, suas dores. E aí eu já mandei mensagem, enquanto não responde, eu fico tentando falar com uma, falar com outra, para trazer no fio, para a gente poder dar visibilidade para esse projeto e ver o que a gente pode fazer de campanha, né? Fora isso, tem várias outras campanhas que o fio veste a camisa, né, literalmente, e infelizmente nesse país a cada dia é um susto, né, a cada dia é um retrocesso, então eu queria bordar só flores, sabe? Queria parar assim, né? E aí mas é isso, assim, tem hora que o tema é tão forte que eu bordo e paro, aí vou bordar uma flor, vou bordar uma poesia, vou fazer alguma coisa, dar um respiro, assim, porque é muita energia, né? Quando você está realmente bordando uma tragédia, um desmatamento, a gente fica muito mexido, né? Com tantas tristezas. Aí a gente precisa da poesia para dar um... Você estava num projeto ligado a Marielle, não foi? Eu vi alguma coisa. Isso, aí fizemos, né? Vou mostrar aqui um dos bordados. Oba! Olha! Sobe um pouquinho. Tá. Assim, isso. Pera, jamais calarão a sua voz. Sobe mais um pouquinho. Aí tem uma poesia, né? Uma Que é do meu poesia. amigo. Sim. E Daniel Fernandes fez essa música, a letra e música dele. E tem no YouTube. A música se chama Jamais Calarão a Sua Voz. Nossa, você fez com Não, brilho. desculpa. Jamais Calarão a Sua Voz é o início da música. A música se chama Marielle Presente. Eu não sei por que, para mim, o seu som ficou baixo. Ficou baixo? Mas eu melhorei aqui, aumentei um pouquinho o meu, melhorou. Será Aí que fizemos esse projeto porque antes da pandemia
a Marielle, o Instituto Marielle fez uma casa, né, chamada Casa Marielle, que era na Gamboa, pertinho de mim. E aí eu propus, na inauguração, que a gente fosse bordar lá, né, porque os coletivos fazem isso, né, eles vão para a rua e vão bordar. E aí foi a minha primeira experiência bordando assim na rua, dentro da casa, né, Marielle, e fizemos o primeiro ato, um bordado para Marielle. Aí esse ano, o ano de pandemia, né, então tivemos que fazer online e foi muito interessante porque a gente pôde pegar bordadeiras de vários estados, né, que mandaram, e a gente está organizando agora essa exposição online. E depois, quando passar, tem o Instituto Marielle, que fica na Maré, e a gente vai fazer essa exposição bordada E é lá. vidrilho? São vidrilhos? Aqui sim, são Canutilho, né? canutilho. É canutilho, né? Canutilho. Isso. Olha, fica tudo brilhante. Que lindo que ficou, Aí, quer Marisa. ver o verso? Quero. Olha, ela também, olha, Ela também é. ficou incrível. Nossa, muito lindo. Muito Que lindo. bom que você Gente, gostou. fica Aí, brilhando. no último dia, porque aí assim, eu fiz, e depois então eu resolvi conversar com cada bordadeira para ela mostrar o seu trabalho no fio, né? E contar por que que ela se envolveu, né? Por que que resolveu bordar a Marielle? Aí eu fui conversando com cada uma delas. E no final eu convidei, pedi, né, para que alguém do Instituto Marielle, alguém da família, talvez, né? Mas, enfim, primeiro pedi alguém do Instituto para vir fazer o fechamento. Aí, para minha surpresa, a dona Marinette veio. Foi muito emocionante, muito. Mostrar para ela, conversar, sabe? Assim, eu já tinha conversado com ela no na Casa Marielle, né? Que ela apareceu, foi lindo, mas a gente não conversou muito. E aí tá gravado no fio, né? Quem quiser ver o fio com a dona Marinette, foi assim, muito emocionante. Muito, Tá onde? No mesmo. YouTube ou no Instagram, né? Tá no Instagram. No Instagram. Aí tem lá, todos eles assim, tá salvo lá, No tá lá. IGTV, né? Que você fala. Faço lá. Tá. Aí eu queria Aí, mostrar gente. esse aqui. Então, mas espera aí, essas são as coisas que você faz fora o fio. Ou isso está dentro Fora do fio? O da Marielle teve a ver com o fio, não foi? Foi a isso, o da iniciativa. Marielle teve a ver com o fio. Aham, É, E sim. aí, fora isso, eu fico. O da Marielle foi o primeiro projeto assim que eu fiz do fio, envolvendo e convidando outras bordadeiras. Certo. Agora eu estou escrevendo junto com outros coletivos. O Fio está escrevendo um manifesto bordado que daqui a pouco a gente vai lançar esse manifesto aí. Todas as bordadeiras vão poder, todos os coletivos que quiserem se unir, chama Vida Digna. Esse é o manifesto que a gente está escrevendo, já estamos para lançar, em que cada bordadeira que quiser vai bordar, além de assinar o manifesto, vai bordar o seu nome numa fita ou num viés, a cidade da onde fala, e vai enviar para mim, e eu vou montar um painel com todos esses nomes que vão assinar esse manifesto. Que lindo. Então, esse é o projeto do Fio. Fora um outro que a gente vai lançar também, que é em nome do menino Miguel, né, que veio a morrer por negligência, enfim, por aquilo tudo, né, que culminou com a morte do menino Miguel. Então, eles agora têm um instituto, o Instituto Miguel, o Instituto Menino Miguel. E desde o ano passado que eu estou conversando com a Mirtes para ver como é que a gente, com o bordado, a gente fortalece a, a, a campanha, né, o instituto. E aí esse eu ainda estou organizando como é que a gente vai fazer, mas a ideia também é bordarmos e doarmos os bordados para o instituto. Mas dia 20 agora vai ter um, um movimento
para cancelar a oitiva que eles chamaram houve como é que se diz? Um depoimento de uma testemunha, sendo que os advogados da Mirtes não foram convidados, não foram convocados. Então, essa testemunha depois, e os advogados não tiveram acesso, não foram nem convocados e nem tiveram acesso ao que essa testemunha de defesa da patroa, né, da ex-patroa da Mirtes, declarou. Então, isso é totalmente inadmissível, né? Não é transparente, não é correto. Então, ela lançou uma campanha que o FIO está aderindo, né? Perguntando por que os advogados não foram chamados, né? E pedindo a anulação desse depoimento para que seja feito outro. Então, dia 20 agora eu vi que a Mirtes vai fazer, e aí eu já fiz o meu bordado político, né? Exigindo que isso aconteça, que a justiça aconteça, até porque está sendo esse crime bárbaro, né? O que tem acontecido é que estão fazendo de tudo para que ela não seja culpabilizada, né? Para que ela não seja responsabilizada. E claro que a gente sabe que ela não teve a intenção de matar o menino, mas o que ela fez, né, acabou na morte dele. Então, é muito claro que ela tem responsabilidade e ela precisa responder perante a lei. Com certeza. Né? Precisa responder e que a justiça seja feita, né? Porque crianças não podem morrer assim, né? Desse jeito, muito grave isso. E muita coisa E que aí, é descoberta nesse ínterim, né? De coisas assim que a mãe do menino, por exemplo, ela era contratada do serviço público. sim, é Ela muita recebia pelo irregularidade. serviço público o salário dela de faxineira, de empregada, muita coisa podre que surgiu, Muito, né? Então, eles têm que muito, responder, sim, por tudo isso. São muitos crimes, né? muitos, muitos. E é uma história tão triste, né? Tão Nossa, triste. Olha, foi horrível. muito mal. Eu não trouxe, porque eu vim aqui para minha mãe, mas depois, se vocês forem lá no meu Instagram, eu bordei o menino com asas, sabe? Eu imaginei Ah, ele assim, né? que bonito. E, assim, é muito sofrido, né? Você bordar esses temas, assim, mas ao mesmo Sim, tempo é necessário, né? Que se necessário. toque nessa ferida, É, que você diga à sociedade, né? Como é é. necessário também. Ontem foi o dia, né, mundial do combate ao A LGBTfobia. LGBTfobia. Ai, que E aí eu lindo. fiz esse bordado Amor é expressando amor. amor é amor, né? Vamos parar É. com isso. Nossa, é tão cansativo, né? Assim, tem hora que cansa É. muito. Nossa, é sem adjetivo, na minha opinião. E o Brasil continua matando, né? Os gays, e isso precisa parar, as pessoas Sim. precisam parar, sabe? Basta, né? Basta de tanta. Então, é isso. Não sei se eu falei de mais, de menos. Não, Esse aqui não. a gente sabe que todo dia é dia do índio, né? Olha só. Ai, que Ai, lindo. Tão, nossa, bonito esse contraste do fundo escuro com essa letra vermelha e essas cores das penas. Muito lindo, muito lindo. Muito bonito. Mas você estava mostrando também um que parece que é da Fiocruz, e daí eu falei aí uma coisa e tem o da você. Fiocruz, tem dois que eu fiz em relação à vacina, né? Porque vem Sim, vacina, a gente precisa, né, de muita vacina. E aí esse aqui foi o primeiro que eu fiz. olha que bonito. E esse, quando eu publiquei, ele começou a ser replicado, né? Replicado. E aí eu tive a alegria, assim, de várias pessoas da Fiocruz
receberem, né, pelo WhatsApp ou, enfim, pelas redes sociais. Aí foi parar na mesa da diretoria, né, da presidenta lá da Fiocruz, e ela mandou agradecer, enfim, eu fiquei toda besta, né, lá viu, porque assim, você faz, né, assim, eu faço por necessidade de exprimir, de expressar, assim, um sentimento, né, caramba, acontece uma coisa, eu falei, preciso bordar. E aí, mas é despretensioso, né? Mas Sim. quando o bordado vai e circula e chega nos lugares, né? E toca as pessoas, isso é muito gratificante, né? Você saber que Sim. seu bordado é... E eu tive, assim, esse bordado, ele fez tanto, assim, digamos, sucesso, né? Se é que isso, sucesso, mas assim, ele foi tão representativo, né, tão simbólico para as pessoas lá da Fiocruz que trabalham com pesquisa, que na primeira live que a presidenta da Fiocruz, eu esqueci o nome dela, fez, ela usou esse bordado no final, sabe? Uau. Assim, colocando a mim como uma pessoa da sociedade que quer vacina. Então, assim, o recado comunicou, sabe? Quando você Sim. fica assim, caramba, é Sim. isso, né? Porque Consegui. quando você está no campo da sua expressão, da sua necessidade de expressão, é uma coisa, mas quando chega aí ele é político, Exatamente, né? né? A mensagem chegou lá, né? E isso Cumpriu que a eu sua quero, função né? política, né? É isso, Exatamente. é isso. E eu lembro, Aí eu enquanto tenho, você falava, eu lembrava de uma música do Chico Buarque, que ele fala: ai, se eu pudesse não cantar esta absurda melodia, é sabe? isso Porque mesmo. assim, nós que fazemos esses bordados, assim, não é. A gente gostaria de estar bordando outras coisas, né? Outras Com coisas, certeza. com A gente não certeza. gostaria de bordar a injustiça, a Sim, exploração do ser humano pelo ser humano e todas essas desgraças, mas elas existem, né? é, é. Então a gente tem que Não dá bordar. para fingir, né? Não dá Dá, para fingir. não dá. Se Aí o outro que eu pudesse. bordei foi esse aqui, do SUS, né, em Viva o defesa do SUS. SUS! Nossa, é todo. Olha, mas você trabalha com pedraria, que bacana, Marisa. Eu Olha, gosto de misturar. são Assim, miçangas, são cordões de miçangas aí a parte verde da bandeira, é isso? não, aqui é uma linha, uma linha que dá essa sensação, mas Ah, olha! ela é brilhosa, Ai, que sabe? linda! Uau! Ela é linda, né? Aí Muito! botei Vivo SUS na bandeira do Brasil. Mas assim, essa coisa da pedraria, aí vem dessa imersão na cultura popular, né? Principalmente dos bois do Maranhão, porque Sim, sim. lá, assim, aquele couro daquele boi, aquele bordado, aquilo é fantástico, né? Aquilo é É, incrível. é, Aquele, aquela roupa também do maracatu, de lança, né? sim, Aquela sim. coisa, assim. Então, é muito brilho, né? O Brasil, ele tem isso, né? E aí eu Tem. venho experimentando bordar. Aqui tem pedraria, ó. Indígenas, né? Aqui Os tem, ó. trabalhos indígenas, né? Sim, aqui assim no miolinho tem Ah, olha só. pedraria. Ai, fica muito lindo. E você usar esses panos mais escuros, então faz um contraste maravilhoso, né? Fica muito bonito. Tem esse aqui, que foi bem naquela época das queimadas. Olha, sim, Essa é uma ilustração de um amigo chamado Marcelo Pimentel. sim. E aí ele fez essa ilustração e eu Por todos coloquei, os porque eu gosto muito animais. também de trabalhar essa coisa. Peraí, Por deixa todos eu os animais. Como é que está escrito? vou, tá escrito assim: luto por todos os animais que foram queimados vivos nos incêndios do Pantanal em nome da ganância e da ignorância humana. Uau!
Muito incrível Foi ficou muito também. forte aquelas queimadas, né? Foi muito triste. Sim, tanto da Amazônia, nossa, Sim. e a gente sabe, né, que são criminosos, é isso que mais dói, é isso que mais dói. Aí tem as poesias, né? Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar, e vai mesmo. Vai mesmo, né? A gente precisa acreditar, né? Que Aproxima vai mais para a gente ver essa beleza aí das árvores, do céu. Olha, gente, que lindo. Ó, e tem também, tem uma pedraria ali, né? é, Tá lindo, nossa, nessa lua que eu tentei trazer aqui, aí eu muito coloquei lindo. ela de azulzinha. Linda, É linda. bom, assim, essa coisa monocromática também é bom, né? Eu gosto do colorido, mas também é bom. É. Aí, falando dos afetos, eu queria mostrar um bordado que eu fiz para o meu pai, que Hum. ele me pediu, Ai, e aí ai. meu pai faleceu, tem 2 anos, mas esse... E aí guardei, né? Ele me via bordando, aí ele, filha, faz para mim um paninho para eu botar na, do lado da minha cama, na mesinha, no criado mudo. Que Aí eu fofo. fiz esse paninho para ele. Aí é muito afeto, assim, né? Muito. Nossa, uma memória eterna, né, de É. afeto. E é uma coisa que ele pediu, né? Tão bom, assim. Ah, faz para mim, filho. Que E aí, para lindo. terminar, eu queria mostrar esse aqui, que eu tô acabando ainda, mas eu acho que sintetiza, assim, tudo que eu tento fazer no fio, que nada do que vivemos vale a pena se não tocarmos o O coração das coração das pessoas. pessoas. Viva a Cora É, Coralina. da Cora. Muito lindo, muito lindo. Olha lá a pedraria também. E os bordados de flores, né? Que É, também, né, são poéticos e também, né, tem uma função, né? Eles não são só poéticos, né? Eles, não, né? Opa, levam uma mensagem, né? sim. Ô, pessoal, se quiserem fazer pergunta, a hora é agora, hein? A hora A é hora é agora. agora. Nós já estamos com 1 hora de, de live aqui com a Super Marisa. Olha, A Marisa saiu do fio hoje, né? Saiu do fio que ela entrevistou 2 irmãs super incríveis. Eu conheço uma delas, maravilhosos. uma Nossa, querida, que projeto lindo, Dona Picuta. Muito sim. bom. Fiquei emocionada hoje com as histórias É, delas. ai, nossa, é muito linda. E ela veio direto para cá, gente. Então vamos lá, quem quiser. Enquanto isso, eu vou ler o que aconteceu até agora, tá, Tá, Marisa? lê, lê. Pessoas que já te saudaram ou que fizeram comentários. Dilmilton Ferraz, Ah, maravilhoso, Tio Milton. boa Nossa, noite, salve Marisa Silva, ele falou. ele é Mar- lindo. Márcia É Mendonça, um boa dos noite, padrinhos do Marisa. Fio, John Milton. John Milton é Oi? um dos padrinhos. Ele é um Ai, dos padrinhos do Fio. olha só que bacana. A Márcia Mendonça também veio para dizer boa noite, Oh, Marisa. boa noite, Márcia. Cláudia Ernest Dias. Oi, Marisa, querida, boa Claudinha, noite. uma super educadora, trabalha com os meninos com um projeto lindo chamado ProArte. Olha Incrível. que legal. A Esther Vital, daqui de Ubatuba, mandou um salve. Depois ela falou: que lindo esse bordado, Marielle presente. Ai, axé, salve. E aí ela ainda fez um comentário: tecido é memória eterna de afetos mesmo. Nos afeta com o corpo todo. Que lindo trabalho, Marisa, muita inspiração. Obrigada. E a Sabrina da Silva Pedrosa, que é uma artista também aqui de Ubatuba, comentou aqui: seu trabalho tocou meu coração. Que potência! Ai, que bom. Que Ai, bom. Quero conhecer o seu também. então, né? Então, agora vocês já sabem o caminho para chegar na Marisa, né? Ah, o Diomilton falou assim: Dindo do fio A5, agora ele falou. É, total, ele é o Dindo. Ele é total. Oi, Dindo. Não, tão bom ter Dindo. Ninguém fez pergunta. Então, eu não sei. Se você quiser falar mais alguma coisa, contar alguma coisa para nós, fica à vontade.
Eu acho que eu falei bastante, né? Já falou Sim, bastante. falei bastante. O que falar é comigo mesmo. Mas então, se ninguém tem nenhuma pergunta, né? Assim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Para mim foi bem bem forte, assim, rememorar, né? Toda essa minha trajetória, essa minha história. Uhum. E então quero agradecer muito, desejar prosperidade para o seu projeto. Esse projeto também é maravilhoso, né? Obrigada. Tem uma potência, que a gente possa se encontrar depois da pandemia, poder bordar junto, eu ir aí, Oh, você vir aqui, né? Quero conhecer melhor também as outras artistas que estão aí com você, me apresenta, quero chamar para vir para o Fio, enfim, é isso, né? Desejar certo. muito boa noite para todo mundo, muita saúde, que todo mundo se cuide, né? Sim, sim, isso. Sabe, eu sei que está todo mundo cansado, né, de ficar em casa, é uma pandemia que não passa, É. mas o momento ainda não está assim, né? Tá, O mas momento. a vacina já está chegando para todo mundo, né? Aí Assim, tá vamos pensar devagar, mas e pensar na vacina e continuar com os cuidados, né? ó, a Steph Porque está falando aqui, que a gente possa se encontrar para bordar, axé. isso mesmo. Quero muito encontrar com todo mundo para a gente bordar, né? E bordar um outro mundo É possível, né? isso. Um outro Conta mundo. para nós então, Marisa, fala todos os seus endereços de rede social, fala direitinho onde é que a gente encontra você. Tá, no Face eu tô aí, né, como Marisa Silva, do Rio de Janeiro. E no Instagram eu tô como Marisa Bordadeiro. Que aí ficou, pronto, todo mundo me acha, fica Né? fácil. Marisa Marisa Bordadeiro. Bordadeiro, muito legal. Ótimo. Eu também agradeço. Eu preciso agradecer aqui. Peraí, cadê a minha cola? Cadê a cola, Cadê a minha gente? cola do edital? Ai, gente, sumiu. Não, mas eu acho que eu já decorei. Então, assim, né? Bom, preciso dizer para vocês que esta aqui é a penúltima live minha do projeto Costura Poética e Política. Na semana que vem a gente vai receber a última convidada, que depois eu vou dizer quem é. Por enquanto vocês não vão saber, só eu. Surpresa, elemento surpresa. Surpresa para encerrar o projeto. O projeto Costura Poética e Política faz parte de um projeto maior chamado Casa Sumidouro, que foi contemplado pelo edital PROAC número 16 de 2019, Manutenção e Modernização de Espaços Públicos. Axé. Agradeço demais a vinda dessa incrível bordadeira, Marisa Silva, que está com esse projeto, gente, que assim, vocês já imaginaram? Vocês já imaginaram o que é ficar um ano entrevistando, encontrando bordadeiras e bordadeiros todos os dias? Gente, é muita potência mesmo, como disse a Sabrina. É muita potência, gente. Imagina Potência, Estela. As quanto que ela pessoas, já movimentou, exatamente. sabe? Não é isso? Assim, é movimentar muita coisa. Eu tenho certeza que por meio desse projeto, muitas pessoas se conheceram e estão trocando figurinhas, devem estar querendo fazer outros projetos, se conheceram lá no Fio a 5 em Pontos da Marisa. Muitas pessoas puderam divulgar os seus trabalhos, e isso é muito importante para artistas e para artesãos nesse período de pandemia. Então, assim, é uma pessoa movimentando assim um universo incrível durante um ano, gente, e não parou, continua. Então, sigam lá a Marisa e curtam esse incrível projeto dela, Fio a 5 em Pontos. Então, Eu vou aqui me despedindo também, agradecendo quem veio. Essa live vai ficar, eu vou colocar no YouTube da Casa Sumidouro, então vocês podem assistir depois, tá bom? Então, muito obrigado, Marisa, por ter tchau, vindo. meu povo. Eu que agradeço. Tchau, Carinho de tchau. vocês. Tchau para todo mundo.